eu peguei... Ai, será que eu abaixei? Luiz, você abaixou o seu? 5, O meu tá abaixo. 4, 3, 2, 1. Valendo. Valendo? Bom, pessoal dos Jornalistas Livres, a gente está aqui, como prometido, já desde a semana passada, no programa Pensa Nisso, lá no YouTube. Estamos aqui com a Procuradora Regional e ex-presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a doutora Eugênia Gonzaga. Boa noite para todos. A gente vai seguir aqui falando um pouco sobre a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, uma comissão que sofreu um ataque do governo Bolsonaro, que desonerou a doutora Eugênia e outros membros da comissão, né? E vamos conversar um pouquinho com ela, vamos seguir aí meia hora conversando um pouquinho com a Eugênia sobre a comissão, sobre o trabalho da comissão, sobre esse ataque. Quem quiser, quero pedir que todos compartilhem, curtam, deem suas opiniões e mandem perguntas se quiserem, ou opiniões, enfim, que Kátia Passos também está aqui na nossa frente e vai ler para a gente, tá bom? Eugênia, quer dar um recado aí? Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho e como que você chegou na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Bem, eu cheguei na comissão porque eu sou membro do Ministério Público, cheguei em 1997 na comissão. Logo depois que ela foi... Na comissão, não, no Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. E logo eu quis atuar nas áreas de direitos humanos, fui me envolvendo. E então, no ano de 2002, quando o Marlon Weichert, que é o Procurador Regional da República hoje, né, muito conhecido com atuação nesse tema, ele tinha sido promovido para uma outra área na Procuradoria. E então eu assumi esse tema, que estava com ele. Eu desconhecia completamente esse assunto. Então, desde 2002 eu passei a me envolver, a me interessar por essa questão, a ter assim, consciência do drama das famílias, da dificuldade do tema, da omissão do Estado brasileiro. Realmente, para mim, foi chocante, né, ver que nada disso estava resolvido, né? Na faculdade de Direito, e mesmo quando eu estudava para concurso, eu via, tem lei de anistia, perdoou, né? Então, eu achava que era quase que um tema meio, né, resolvido. E cada vez mais eu fui me interessando, atuei, então, desde 2002, muito firmemente, na questão da busca dos corpos. Então, eu acho que, assim, me identifiquei totalmente e trabalhei realmente pé na terra do cemitério, né, junto com os peritos, com todo mundo. E o Marlon, ele até voltou, né, depois a atuar nessa mesma área e me ajudava. Ele falava, mas precisa mesmo? E junto eu falava, precisa, porque tem que ter realmente aquele envolvimento, aquele comprometimento. Faz muita diferença se aqueles despojos que foram exumados em terceiro lugar, de repente o cara coloca junto com o outro e mistura, né? Então, você está falando de ossadas de não ossadas, identificadas. de trabalho realmente muito difícil, né? E eu me dediquei inteiramente a isso e vi que havia no Brasil uma comissão criada em 95 e que não cumpria o seu papel. Via que ela estava sem estrutura, sem condições, os membros praticamente não atuavam, não tinham conhecimento, tinha um único funcionário que dava apoio. Então, eu cobrei muito a atuação, né, dessa comissão. E depois, em 2012, chegou a minha vez de ser promovida, de atuar em outra área. Eu me afastei dessa função. Mas pela minha experiência em 2014, eu fui convidada pela, então, ministra Ideli Salvati, e justamente porque estava começando esse trabalho com o grupo de trabalho Perus, e que as pessoas precisavam, então, de alguém que tivesse muita experiência nesse tema. Então, eu fui indicada e aceitei essa incumbência, que foi realmente, assim, um peso bem grande, mas aceitei e me sinto muito honrada de ter atuado nessa fase. Então, o que é essa comissão, do que ela é constituída, a quem que ela presta serviço, a quem que ela está subordinada? Essa comissão, ela foi, assim, para mim, uma das maiores conquistas das famílias, porque imagina o que é
você sabe muito bem, né? Mas vamos pensar no caso que todo mundo está conhecendo. Fernando Não, Santa precisa. Cruz, né? Imagina Imagino que essa pessoa ter saído de casa 2 da tarde falando assim, se eu não voltar até às 6, vocês vão me procurar porque aconteceu alguma coisa. E realmente essa pessoa nunca mais apareceu. Essa 10 anos depois, por exemplo, a esposa queria se casar de novo, não tinha um documento. A família, por exemplo, queria mudar de cidade, talvez, vender um imóvel que estava no nome, não tinha um documento. E isso em mais de 150 famílias brasileiras. Não era só a família do Fernando que passava por isso. Então, essas famílias lutaram muito para, pelo menos, ter um reconhecimento formal do estado da morte. Por quê? As pessoas podem dizer, não, mas podia entrar com um processo de ausência, declaração de ausência que existe no Código Civil. Ok, podia. Só que essas famílias não tinham documento para fazer isso. Como é que elas iam dizer que a pessoa estava ausente? Porque às vezes ou elas estavam clandestinas no país, ou como no caso de alguns estavam fora do país e estavam chegando no país, ou... Um universo imenso e que realmente para elas não tinha condições. Os advogados cobrariam preços altíssimos e o judiciário ainda era muito insensível também com esse tema. E elas não podiam ficar sujeitas, então, a muitas decisões gastaram divergentes. muito dinheiro com isso também, com para certeza. Procurar Quem tinha, quem tinha algum dinheiro. Tá pedindo pra gente falar um pouquinho mais alto, vou falar mais alto. Então, e depois, além dessas 150 famílias que são as identificadas... Isso, famílias que tinham entes desaparecidos. Estamos falando ainda de 95 antes da comissão. Isso. Então, a lei que cria a comissão foi fruto de uma luta dessas famílias, porque essa lei disse, estão mortas, nos termos dessa lei, as pessoas que constam do anexo, aí trouxe um anexo 1, com mais de 100 nomes. O nome do Fernando Santa Cruz já estava nesse anexo. Então, quer dizer que não é nenhuma conclusão das comissões de que ele morreu. É a lei que diz isso. Em 95, no tempo do presidente Fernando Henrique. Né? E além de admitir essas mortes, essa lei criou uma comissão sobre mortes e desaparecidos políticos, uma comissão especial para reconhecer outros casos que não estavam nessa lei, casos de pessoas que desapareceram ou que morreram em razão de perseguição do Estado. E indenizar as famílias. E foi interessante que é uma indenização absolutamente simbólica. Né? Hoje em dia, a família que perdeu uma pessoa nessas condições, ela ainda recebe R$130 mil de indenização. Como eu digo, é uma indenização simbólica, perto dos danos, inclusive financeiros, pelos quais essas pessoas todas passaram. E além disso, essa lei diz que, além de promover esse reconhecimento, essa comissão precisa envidar esforços para localizar os corpos daqueles que ainda não foram entregues para suas famílias. E aí entra o GT de Perus, por exemplo, que é uma parceria também com a comissão sobre mortes e desaparecidos políticos. Apesar de lá provavelmente não ter só corpos de desaparecidos políticos. Sim. Apesar que toda morte pelo Estado pode ser considerada política. Porque é uma política de desaparecimento, né? Mas nós não estamos falando desse grupo que já vem atuando desde a anistia para conseguir. Nós estamos falando de um número muito maior de mortos. Quantas ossadas tem nesse... Gente, o Perus, o cemitério de Perus, foi uma vala clandestina que foi descoberta aqui em São Paulo ainda durante o governo da Luiz Erundina, na década de 90, no início da década de 90, e hoje se luta para identificar essas ossadas. Né? Todas essas ossadas foram levadas para um grupo de peritos e está sendo limpa, organizada, já há muitos anos. É uma história longa, passou por várias mãos, departamentos, mãos, enfim, mas existe uma luta, principalmente para as famílias que têm indícios de que algum cruzamento de dados que levam até
a vala de Perus, identificar todas essas ossadas. E acho que a intenção é identificar todas. Então, o que acontece lá em Perus é assim, as famílias, como eu digo, sempre as famílias, né? Então a vala foi aberta em 90, esse trabalho foi paralisado em 91, 92. Essas ossadas ficaram lá pegando fungo e mofo na Unicamp. E daí, em 95, cria a comissão. A comissão reconhece as mortes, reconhece as vítimas, mas não consegue entrar nesse campo pericial, porque ela foi criada, e aí entra até o tema com o mecanismo agora de tortura, né? Porque a comissão foi criada só com esses membros que assumem uma função honorífica, não tem remuneração, e sem estrutura e sem orçamento. Então, num primeiro momento se dedicou a reconhecer formalmente as mortes, depois acabou se dedicando, tentando passar a dedicar a reconhecer esses corpos, só que não tinha estrutura, não tinha nada. Então, em 90 e 95, a situação era, essas ossadas estavam lá armazenadas, perdidas, e a comissão não tinha o que fazer. Bem, quem é que está na vala de Perus, né? Nós temos essas famílias, em 90, descobriram que, com certeza, 6 militantes políticos estavam nessa vala. Por que elas descobriram isso? Porque elas ficavam pesquisando obstinadamente aqueles livros de cemitérios. Iam lá, faziam um revezamento e começavam a descobrir. E descobriram que 6, pelo menos, tinham ido para a vala, porque constava que tinha ido para aquele cemitério, mas eles tinham sido exumados, né, em setembro de 74, naquele período, 75, 76, e acabaram não sendo inumados novamente. Então, significava que tinha ido para a vala. Surgem 6 nomes. O Dimas Antônio Casimiro, que nós identificamos no ano passado, é um desses 6 nomes. Então, para o Fabiano, que é o filho do Dimas, quando começa o grupo de trabalho Perus em 2014, então para ele realmente acende uma esperança, e foi realmente batata. Nas primeiras 100 análises genéticas que foram feitas, Dimas Antônio Casimiro estava lá, comprovou. Então isso comprovou a tese das famílias, comprovou a pesquisa que elas fizeram, realmente é verdade. Dimas estava na vala e ele então foi enterrado no túmulo da família, entregue. Fabiano disse, eu não sou mais o filho de um desaparecido. Agora, eu tenho um pai, eu posso levar flor para ele no finados, né? Isso a gente não imagina o valor que tem isso, né? E logo na sequência, na segunda remessa de amostras, houve uma outra identificação, que não era de nenhum daqueles 6 nomes. Era do Aloísio Palhano, que é uma pessoa, assim como o Fernando Santa Cruz e tantos outros, que passaram por vários aparelhos de repressão e que não foi entregue nenhum documento, nenhum laudo, nada. Não consta em lugar nenhum. Teve Comissão Nacional da Verdade, teve várias comissões. Nenhum laudo do período que tenha o nome dele. Aloísio Palhano, né, diferente de outros, como Dimas, que tinham atestado lavrado aqui em São Paulo. Só não foi comunicado à família, mas tinha atestado. O atestado, ou melhor, o assento de óbito. E o Aloísio não tinha nada. E, novamente, o DNA conta, né? Estava lá. E não é só o DNA, porque o ser humano é 99,9999 igual. Então, tem o DNA, e aí o que manda são aqueles numerinhos mínimos. E quando você está falando de uma vala comum, 1000 pessoas, então, assim, a chance de um falso positivo é grande. Então, o que acontece? Você pega o DNA e aí fala assim, deu um match com a caixa X, 123, por exemplo. É uma coisa emocionante, né? Os peritos vão lá, abrem a caixa e vão montando novamente aquele esqueleto, vão conferindo o sexo, alturas, lesões, né? Lesões que inicialmente, às vezes não chamavam atenção, como era o caso do Aloísio Palhano, né? Como a vala de Perus é fruto da violência do período, né? Então, realmente, tem muita gente ali que tem projétil de arma de fogo, tem lesões perimortem, que eles chamam, né? De ossos quebrados, nitidamente
por Uma bala pancada, por clandestina, coisas, Você né? imagina que ali eram colocados corpos de... Nem foram Sem só- escolhidos, assim, eles fizeram uma varredura no cemitério de Perus, mas o cemitério de pobres, de pessoas daquele período, daquela situação, eram vítimas de violência do Estado. A grande maioria. Então, quando, por exemplo, abriu a caixa com o resultado do match, olha, esse aqui bateu com a filha, Aham. fulano, vamos pegar a caixa, aí tudo batia. Batia a altura, batia a densidade, ele era um homem grande, e também os sinais, e uma coisa que, assim, realmente foi emocionante, foi ver, ele era um homem grande e forte, ele tinha as costelas fraturadas. Então, imagina o grau de pancada que esse homem passou. Antes de ser jogado lá. Antes de ser morto, né? Porque eles são as chamadas lesões perimortem. Então, a identificação dele partiu tortura. Imagina o que é você bater tanto numa pessoa, você, alguém... Porque o Aloysio era um líder sindical. Ele era um líder sindical, ele era um bancário, a princípio. Como é que é? Primeiro de tudo, ele era um pai de família. Um bancário. Que acreditava num país diferente e que, então, passou por todas essas situações e sumiu. Né? Bem, então sai esse laudo, sai essa constatação assim Que os impressionante. Jornalistas Livres trouxe em primeira mão no final do ano passado, porque a gente estava na reunião dos familiares de mortes desaparecidos. Como saiu nas vésperas da reunião do dia 4 de dezembro, nós guardamos para dar essa notícia, claro que nós falamos para Márcia, filha dele, né? Claro. E ela concordou. Foi muito emocionante. Ela concordou, estava lá. E para ela, assim, você imagina o que é? Você nem tem esperança. Tinha o grupo de trabalho Perus, mas realmente o nome dele era um nome daqueles mais, assim, improváveis de estar na vala, né? E estava lá, foi identificado, demonstrando que a ditadura transferia presos de um lado para o outro, batia aqui, batia ali, levava de exemplo para presos, pendurava corpos na porta dos presídios, dos estabelecimentos, para mostrar para os próprios soldados o que era, o que tinha que fazer, né? E então enterraram em Perus, depois foi para a vala, e esse trabalho fenomenal, né, que foi o grupo de trabalho Perus, identificou. Achou essa agulha no palheiro e agora entregou a gente está aqui 30 anos depois conversando sobre isso ainda. Esse tema foi tema ontem no Dia dos Pais da segunda página da Folha de São Paulo, porque o atual presidente nomeado pelo Bolsonaro fez um artigo falando dos planos dele para essa comissão. Você, Eugênia, foi exonerada recentemente dentro de um escândalo que foi amplamente notificado, inclusive pela imprensa tradicional, a imprensa antiga, porque a sua exoneração saiu logo depois, poucas horas depois do ataque que o Bolsonaro teve contra o Felipe Santa Cruz, por causa de uma carta que o Felipe Santa Cruz assinou pela OAB, provavelmente, ou pelo menos houve essa escalada, né? O Felipe Santa Cruz, que é presidente nacional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, assinou uma carta muito dura quanto ao Moro e a Lava Jato, em apoio ao Glenn e aos vazamentos, a gente pode dizer assim. Aí o Bolsonaro respondeu com uma fala que foi considerada muito desproporcional, inclusive por apoiadores dele, ou que até então estavam despropositada, agressiva, incivilizada, obscurantista, que foi, ele disse, se o Felipe Santa Cruz quiser saber sobre a morte do pai dele, eu posso contar. E depois, logo, mesmo ele sendo muito criticado por essa fala, algumas horas depois, ele se voltou para a comissão sobre mortes e desaparecidos políticos, que envolve inclusive o pai do Felipe, que é um desaparecido político também, e aí veio a sua exoneração e a exoneração de outras pessoas do cargo, da comissão. Como que você avalia essa demissão? Por que você acha
que aconteceu esse ataque. Por que os familiares de mortos desaparecidos continuam sendo alvo, né, depois de tanto tempo, né? Inclusive você relatou aqui períodos de esquecimento da comissão, Sim, durante total. o período democrático, inclusive. Por que isso voltou à tona? Por que isso é um assunto atual? Mas antes, o quê? a gente tem alguns recados aqui para a doutora Eugênia, alguns comentários, no geral. Maria Rezende, boa noite para vocês, de uma portuguesa que mora em Portugal. Muita força aí. A gente tem também aqui um comentário extenso aqui. A Márcia Alvim, entrevista super importante. O Wilson Mascarenhas está revoltado com o Facebook, dizendo que estão boicotando o nosso Facebook. Não acredito. Aí temos a Laline, aliás, a Laline não, a Valéria Bezerra, dizendo: doutora Eugênia, minha solidariedade, um alento saber que ainda há pessoas que nos fazem acreditar que o MP ainda voltará a ser aquilo para o que foi criado e que o faz ser mantido pela sociedade brasileira. Aí a gente tem o pessoal lá do Pará mandando um abraço para a doutora Eugênia, o Sérgio Lula Araújo de Bacarena. A gente tem também a Andréa Nogueira fazendo uma pergunta, que posso até falar agora, mas acho que depois vocês vejam como vão trabalhar com ela. Andréa Nogueira, eu gostaria que a ex-presidenta comentasse sobre a suspensão do decreto de Bolsonaro que extinguiu a comissão e a determinação de reintegração dos 11 peritos. No que isso impacta? Essa é uma outra comissão, mas a gente vai comentar, acho que é importante a gente Andréa. comentar. Porque eu acho que faz parte desse mesmo ataque que a gente está falando aqui. É uma comissão técnica, né, de combate à tortura, que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério dos Direitos Humanos, que hoje é comandado pela Damares, né? A gente tem pouco tempo, mas como eu disse, a Comissão sobre Mortes foi criada muito sem estrutura, sem orçamento, sem condições de fazer essa busca tão difícil. O mecanismo não, por conta de todo o tempo passado, o mecanismo já foi criado dentro de um modelo estabelecido pela ONU. Aliás, o mecanismo não foi criado por ideia do governo, foi por determinação internacional. E não existe mecanismo de combate à tortura se você não tiver peritos, e tem que ser, não é só perito, profissionais, perícias, pessoas técnicas. E não existe como você atuar num tema como esse se você não tiver esse tipo de colaborador exclusivo. A comissão, por exemplo, nunca teve nenhum tipo de estrutura prevista pela lei. A partir de 2014, quando eu assumi, pela minha experiência como membro do Ministério Público, eu consegui estabelecer uma sistemática eu e os outros membros, claro, né, apoiando da comissão, de colaboração desses peritos, de contratação via PNUD para essas questões mais urgentes, como perus, né? Mas só que se você não tiver pessoas exclusivamente destinadas para isso, e esse é outro problema, porque no Brasil, se o perito de perus ali, do grupo de GT Perus, fizer um laudo não, um relatório disser, eu identifiquei fulano de tal, se a família não confiar nesse relatório, se a família não acreditar e quiser questionar judicialmente, é preciso que um perito oficial venha dizer que é isso mesmo. Porque no Brasil, para fins de apuração de crime, por exemplo, só vale o laudo da polícia, do perito oficial. Isso é diferente em outros países? Eu nem tenho assim, uma pesquisa aprofundada. De cartório. Mas uma das bandeiras da justiça de transição é ter a perícia independente da polícia. Entendi. Tá? E então isso realmente é um ponto muito delicado da nossa legislação. Tem seus pontos a favor e outros contra. Porém, nesses casos de atuação em busca de corpos, a gente fica muito refém desses órgãos policiais. E tem órgãos que colaboram, inclusive a Polícia Federal sempre colaborou com a gente, a Polícia do Distrito Federal, Polícia Civil, representada pelo Dr. Samuel Ferreira, que é o nosso coordenador científico, mas eles não têm como deixar suas atividades do dia a dia para eles ficarem lá exclusivamente trabalhando em 1047 ossadas. Então a gente tem que ter uma forma de trabalhar. E a forma foi essa, encontrar pessoas contratadas,
colaboradores, trabalhar com os peritos oficiais em sistema de rodízio e, por exemplo, quando a gente faz uma diligência e você depende de um laudo de um perito oficial, ele fala, entrego daqui a 30 dias. Ok. Não, olha, eu não tive tempo, eu não pude. Entrego daqui a 60 dias. Olha, eu tô acumulado. E você sabe que realmente a pessoa está sem condições. Que possibilidade você tem de pedir qualquer coisa para uma pessoa que está trabalhando ali de graça, além das suas funções, extremamente sobrecarregado? Você vai falar assim, eu preciso desse... Você não tem o que fazer. Então a comissão sempre padeceu desse problema. E o mecanismo não, o mecanismo já foi criado muitos passos adiante, em que ele tinha previsão na lei para os seus peritos. Então, esses peritos do mecanismo, eles têm essa possibilidade de oferecer esses laudos, eles têm exclusividade, então eles podem realmente se dedicar a esse tema. Porque o mecanismo de combate à tortura foi criado também a partir de uma condenação do Estado brasileiro. Não foi por vontade própria. Foi quase que uma obrigação. Mas esse modelo já é um modelo aceito internacionalmente. Você tem que fazer uma visita em presídio com equipe técnica, como a gente. Não tem como visitar um cemitério sem equipe técnica. E o mecanismo tinha tudo isso. Então, quando ele tira, vamos dizer, o braço do mecanismo, o mecanismo do mecanismo... extinguir os cargos dos peritos, Exato. dos 11, e inclusive primeiro ele já tinha... queria tirar o salário dessas pessoas. Ele já tirou a obrigação de atuar exclusivamente lá. Ele tirou o salário, então o mecanismo teria que atuar com colaboradores, como eu estava dizendo para você, como a comissão hoje vem trabalhando, que não assim, ajuda, mas não resolve. Então, como ele exonera os peritos, quando ele diz que o mecanismo vai trabalhar com peritos rotativos e voluntários, você pode dizer que ele está tirando o mecanismo do mecanismo. Porque você não tem como trabalhar e acaba o mecanismo de combate à tortura num país onde a gente sabe. Exatamente. Acho que quem fala bem também sobre isso é o Gessé de Souza também, né? Sobre essa coisa do Brasil perpetuar essa maneira, né? Essa naturalização da tortura feita por agentes do Estado. Sim. Dentro da... né, é muito evidente que a gente tem tortura no Brasil dentro das cadeias. Evidente, ela ainda é amplamente aceita. Eu fiquei no filme lá do Tropa de Elite, eu fiquei chocada, porque todo mundo ria das cenas de tortura. É uma coisa assim, uma banalização, né, da violência chocante. E essa decisão de hoje foi muito importante por causa disso. Porque a construção desse tipo de órgão normalmente é considerado uma faculdade do governo. O presidente, ele está lá eleito. Não é para fazer o que ele quer, é para fazer o melhor para a população. Então é por isso que ele tem que ter poder de admitir, de destituir, ele tem que ter esses poderes, porque ele está lá, ele é o executivo, não é o juiz que tem que governar, o promotor, não. É o presidente, ele é a pessoa eleita. Existem os deputados e tudo mais. Agora, ele está usando dessa sua autoridade para frustrar pontos previstos em lei, né? E nessa hora, constitucionais, como é o caso da comissão. Nessa hora, o judiciário tem que entrar. Nessa hora, o judiciário tem que dizer, espera, você não pode tudo. Aí dizem, não, mas espera, Bolsonaro foi eleito exatamente por um público que apoia a tortura, que quer mais aqui, né, bandido morto, essas coisas horrorosas, né? Calma, nós temos uma Constituição que não é a Constituição da ditadura da maioria. A maioria pode ir lá eleger um governante, mas tem que ser um governante ficha limpa, que atue com ética, que tenha propostas adequadas ao nosso sistema legislativo. Se você tem um governante eleito, vamos dizer, por uma maioria, e que não cumpre leis, você tem um déspota. Então, não é isso que nós temos. A nossa Constituição não é a Constituição da ditadura da maioria, porque tem que ter instrumentos para proteger minorias, para proteger gente pobre, para proteger pessoas que não têm voz, pessoas que não têm condições de atuar, pessoas que não compreendem exatamente tudo o que acontece, a gente tem uma população altamente influenciada por forças econômicas. Então, é por isso que a gente tem que ter uma Constituição, e o Brasil tem. É a Constituição de 88, que é uma Constituição, como, né, todos chamam, né, cidadã, mas não é só assim um termo.
comparada com outros países, é uma Constituição extremamente avançada e que garante isso que a gente está falando, esses freios e contrapesos. E eu acho que, assim, nos últimos anos, o judiciário, ele faltou em muitos pontos, né? O próprio Ministério Público, eu acho que também faltou em muitos pontos, mas me parece que agora, assim, a situação é tão chocante, é tão assustadora, né? Que essa decisão de hoje, em relação ao mecanismo, que reintegra esses 11 peritos ao mecanismo. Exonerados, eu acho que é um recado. Espera, você não pode tudo. Você acha que isso pode acontecer igualmente com a comissão? Existe alguma forma disso acontecer? Eu nem quero pensar nisso, realmente. Assim, pessoalmente, eu estou muito cansada. Assim, para mim tem sido... Já estava sendo muito difícil, né? Eu estou na comissão há 4 anos. Quando eu aceitei o convite, o meu compromisso pessoal, para mim e minha comigo e com a minha família, era de ficar 4 anos nessa comissão. E ano passado, quando houve, né, a vitória do Bolsonaro, no encontro de familiares que você estava presente, as famílias disseram, olha, tem que ficar porque é um momento difícil. E eu claro que eu fiquei, obviamente eu fiquei, porque eu entendi, tanto foi que eu não fui exonerada simplesmente porque ele atacou o Fernando e resolveu atacar a comissão. Não, ele já tinha esse plano, né? O próprio presidente atual fala sobre isso no artigo dele esse final de semana na Folha, de que isso já era avisado. Isso não precede. Eu sei que a ministra Damares queria exonerar a gente há muito tempo, mas ela nem tinha tido esse acesso ao governo. Ele poderia ter já tirado a comissão na caminhada do silêncio, que teve 10 mil pessoas, fomos nós que organizamos, e ele nem teve tempo de se debruçar, de olhar para isso, porque não incomodava. Agora, no momento que ele faz uma ofensa dessas, que eu realmente, assim, assumi essa defesa, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse ficado em casa, que se o primeiro jornalista que me procurasse falasse assim, você quer declarar? Não falo nada. Eu estava na comissão até hoje, sabe? Então, até porque a minha presença lá e dos demais integrantes servia muito bem. Nós estávamos cumprindo a sentença de Perus, estávamos cumprindo a sentença da Corte Interamericana quanto ao Araguaia, e nós estávamos fazendo todo esse trabalho de graça, né? Porque a gente não ganha para isso, né? E eles, toda vez que tinham que fazer o relatório, levavam os louros sobre isso, né? Então, estava uma situação. Agora, eu realmente não podia ficar quieta em relação a isso. Comissão de mortos e desaparecidos. Ele atingiu o pai de um... Não tinha como. E outra, negando valor à lei que criou a comissão, a lei que reconheceu esses mortos, negando valor à Comissão Nacional da Verdade, dizendo que é balela. Assim, aliás, acho que... Me desculpa, a gente já está chegando no final, né? Mas depois que ele falou que para salvar o meio ambiente basta defecar dia sim, dia não, acho que assim, nem merece muito aprofundamento, sabe? Esse tipo de coisa, balela, não dá. A gente não tem tempo para ficar. Mas você estava falando sobre a questão do judiciário ter um respiro, ir à tona e respirar fundo e resolver atuar como o judiciário já deveria estar atuando há algum tempo. Sim. E recentemente, acho que foi na semana passada, o Ministério Público negou a posse de um dos conselheiros que ele estava indicando também para a comissão. Sim. Eu queria que você comentasse essa vitória, né? Tem que comentar a vitória da comissão sobre essa negativa, e se isso também faz parte dessa retomada institucional, eu acho, né? Recentemente, o presidente Lula também teve uma vitória no STF, uma vitória pequena, que acabou deixando ele lá mesmo em Curitiba. E, então, assim, foram 3 vitórias aí nessa semana dentro desse espectro do judiciário, vamos dizer assim. Queria que você comentasse como que foi essa eleição, se isso pode acontecer de novo, se ele pode apresentar de novo um outro conselheiro, se isso é normal acontecer sempre, enfim. Nada é normal. Nada disso que a gente está falando é normal. Nada está dentro do funcionamento normal da comissão. Nada. Bem, o judiciário, ele parece que tomar esse respiro, esse ar e apresentar algum sinal, eu acho que é muito importante, porque é o que a Constituição prevê. Nenhuma lesão, ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário. E realmente ele tem que atuar nesses pontos, falar, olha, aqui não, aqui você não vai entrar. E isso eu acho que foi demonstrado muito bem hoje.
No caso do Ailton Benedito, que foi recusado, isso nunca aconteceu antes, mas também nunca aconteceu na história da comissão, desde 95, do presidente dizer para o Ministério Público Federal ou para a Câmara dos Deputados, que são os dois, pela lei, que tem direito de indicar seus representantes. Nunca aconteceu de um presidente dizer qual é o nome da pessoa que ele quer. Na história da comissão, isso sempre foi feito assim. Olha, você indica o seu representante? O meu nome, por exemplo, eu fui indicada nas vagas extra. Né? A comissão, ela fora essas quatro posições que tem que ser uma do Ministério da Defesa, uma do MP Federal, uma da Câmara dos Deputados e outra de familiares. Tem mais 3 vagas, que em tese são livres, mas pelo próprio contexto da lei, por tudo que consta na lei, são pessoas normalmente com experiência no tema, no assunto. Então eu entrei numa dessas vagas, né? Tanto que quando depois veio o convite, aliás, a meu pedido, porque quando eu entrei em 2014, Cecília, dos 7 membros da comissão, tinha só 2 nomeados, fora eu. Então a gente não tinha nem quórum para deliberar nada, né? E a meu pedido, então, começaram o governo expediu ofícios... Foi uma provocação sua, inclusive, para o funcionamento, né, da comissão. Não, foi um pedido, porque não tinha como atuar, né? E então o governo expediu ofícios para a Câmara, para o Ministério Público, e pedindo a indicação dos seus representantes. Então, sempre foi assim que as coisas funcionaram. E quando chegou o convite para o MPF, eu me lembro na época que o PFDC me perguntou: Eugênia, você já está na comissão, você é membro do Ministério Público, você está autorizada, porque mesmo tendo sido convidada, eu também submeti o meu convite, autorização do Procurador-Geral, para saber se ele achava que tinha que ir para o Conselho ou não, apesar de eu não ser representante. Mas eu tomei essa cautela. Aí veio o convite e então eu me perguntou: você quer que a gente indique você mesma como representante do MPF? Falei: não, eu acho que seria bom indicar uma pessoa diferente para representante do MPF. E foi interessante, porque na época eu nem pensei no que aquilo significava. E então eles indicaram o procurador que tinha bastante conhecimento na questão do Araguaia, que tinha bastante atuação. E foi muito bom, né, ter essa conformação, até porque eu tive, né, então, esse tipo de apoio. Então, quando chega, em abril eu soube desse convite feito ao Ailton, foi um convite meio assim estranho, porque não se sabia no primeiro momento se era para me substituir ou se era para substituir o Ivan, que era o membro do MPF. Então ficou aquela coisa dúbia. A própria PGR disse para o Sérgio Queiroz: olha, arruma esse convite, vê aí como você quer. E não seria possível o próprio presidente, então, convidar? Porque... na verdade, é de livre nomeação do presidente. Não veio o convite do presidente. Essa movimentação para substituir os membros da comissão foi uma movimentação de segundo escalão da Secretaria Nacional de Proteção Global e da própria ministra. E eu não sabia. Olha, até já contei isso, né? Tendo em vista a deliberação dos familiares, nós, 5 membros em atuação, nos manifestamos por escrito ao secretário de Proteção Global e à ministra Damares: olha, estamos aqui à disposição e nós gostaríamos de nos manter na comissão. Pedimos a nomeação de mais 2 membros, um na vaga do MPF, um na vaga da Câmara, que estava realmente vaga, e outro da sociedade civil. E o secretário Sérgio Queiroz, até março pelo menos, a postura dele foi assim: ok, eu concordo. E depois, em abril, fui surpreendida com o convite ao Ailton. Então, aí não entendi se realmente era em minha substituição e do Ivan. Eu questionei e ele disse: não, é para vaga livre. Eu falei: mas que estranho. Então, essa comissão com 7 membros vai ter 3 membros do MPF. Realmente ia ser uma coisa muito estranha. E aí não falou nada, não explicou. Eu até mandei um comunicado para ele. Eu falei: secretário, houve uma quebra de confiança. Nós estávamos aqui à disposição. Se o senhor queria outra pessoa, pelo menos então comunicasse a gente. Mas ele foi, o nome dele, do Ailton, foi
E depois foi rejeitado, né? Aí o que eu não sabia também, que além dessa movimentação do secretário, tinha essa movimentação da ministra pedindo para o presidente a substituição. Só que nós nunca fomos comunicados disso, que eu falo que é outra quebra de confiança. Por que você acha que foi rejeitado o nome dele dentro do O conselho? nome do Ailton? Ah, não. Isso, bom, em primeiro lugar, porque a vaga estava ocupada. O membro indicado pelo MPF era o Ivan Garcia Marques, que se manifestou para o próprio conselho, no sentido de que não queria sair, e ele tinha o apoio das famílias. E, em segundo lugar, a gente tem aí uma questão formal desse convite, de autonomia do MPF, que realmente foi a primeira vez que aconteceu uma situação dessa. Isso é muito complicado. E uma terceira questão, que foi ventilada só pela PFDC, não foi ventilada pelo Conselho, mas é uma questão importante, que é o fato de o procurador, o Ailton, ter uma postura notoriamente contrária ao tema. O conselheiro vice-PGR, Luciano Maia, disse: o procurador Ailton pode ser brilhante, uma pessoa de vasto conhecimento jurídico, ele pode integrar muitos cargos e muitas comissões, mas não essa. Essa ele não tem afinidade e empatia com o tema. Tá. Gente, a gente está caminhando, doutora, para o final. Queria perguntar aí, Kátia, tem participações do nosso público, querido? O pessoal está bem ativo, né? E aí, a Andréa Nogueira, de novo, vou ler duas já e daí a senhora comenta. Rapidinho, né? Acho que sim. Eu falo muito, prometo falar pouco. Tá certo. O pessoal falou que está acompanhando atento os esclarecimentos, está sendo super importante o momento. A Andréa Nogueira fala o seguinte: o STF já foi provocado a julgar a legalidade da exoneração da comissão que a procuradora presidia? E a Valéria Bezerra fala o seguinte, pergunta: vocês não acham que é preciso resistir, confrontar, pelos meios possíveis, decisões que atacam instrumentos de defesa dos direitos humanos? Olha, já houve uma certa confrontação, né? Existe essa palavra? Bem, o procurador da República, Sérgio Suyama, e Henrico, no Rio Grande do Sul, eles entraram com uma medida conjunta requerendo cópias desse processo que a ministra Damares disse que tinha instaurado desde maio, pedindo a substituição dos membros. Então, apesar dela não ter dado ciência pra gente nesse procedimento, acho que pelo menos a gente merecia isso, né? Mas é preciso que realmente exista alguma forma, né, para dizer que, não foi represália as declarações. Foi represália. O próprio presidente disse que demitiu porque é de direita. Isso é perseguição política, né? Então, ele diz, né? Então, a atuação dele foi ideológica, ele foi totalmente ideológico, ele disse isso, né? Não teve a ver com o pedido anterior, e se tivesse, assim, eu acho que foi, então, importante essa medida que os colegas lá, o Sérgio e o Henrique, adotaram, de tentar entender como se deu esse processo. Sinceramente, eu, assim, falando por mim, né, eu acho que a gente tem outras formas de atuar. Eu tenho uma possibilidade, por ser membro do Ministério Público aqui, eu sou PFDC adjunta, né, a Débora Duprá, que é a Procuradora Federal de Direitos do Cidadão, tem 3 procuradores no país adjuntos. Eu sou uma dessas pessoas, e então a gente tem frentes para continuar atuando, e realmente ali na comissão estava sendo ali uma atuação bastante difícil, e hoje eu acho que ficou impraticável, né, porque a comissão, como eu venho dizendo, ela não tem estrutura, ela depende da estrutura dada pelo governo. Apesar dela ter que atuar autonomamente, ela tem que contar com essa estrutura. Isso vinha ficando cada vez mais difícil, apesar de ter muita gente excelente nessa prestação de serviço, técnicos, funções DAS, coordenação geral. Eu não tenho nada a reclamar dessas pessoas. Agora, essas pessoas devem obediência e hierarquia ao secretário, ao ministério. Então, fica muito difícil também para eles, né? A gente toma decisões que vão confrontar o governo, como é que eles vão agir nesse sentido, né? Realmente é uma conformação muito ruim essa, acho que a gente teve. A do mecanismo era muito boa, né? Espero que o judiciário realmente mantenha. Espero até que seja aprimorada a de órgãos como a na comissão. Resistência, os familiares também estão nessa resistência há 30 anos, né? Exatamente. Eles se conhecem, eles têm outros grupos civis, organizações civis, né? Outras formas de se organizar, pequenos grupos,
né, por estado, muitas vezes, ou o grupo de São Paulo e Rio conversando muito. Enfim, é lógico que a gente vinha de uma situação de conforto até, e meio que de confiança, Nem sei se é conforto. porque é pra, E assim, apaziguado, né? Porque quando chegou lá em da vida tem que ter. 95, por exemplo, eu lembro que havia muita pressão dos familiares para cima do FHC e de exigência, mesmo na lei de anistia também. Houve muita movimentação, briga sobre como que seria essa lei e de que forma, enfim. E aí, isso na década de 80, depois em 95, quando o FHC assumiu, Posso só depois... fazer um parênteses? Essa briga pela lei de anistia é porque o espectro da lei 95, o governo exigiu que fosse só militante político, Sim. aquele comprovadamente resistente. E aí lutaram. Peraí, esses não são as únicas vítimas da ditadura. Então vem 2002 a lei de anistia que reconhece as pessoas atingidas pelo Estado. E que esse número ainda é um parto para a gente conseguir ultrapassar e dar o número correto. E depois a Comissão da Verdade, que também foi uma outra luta. Lógico que essas instituições mais formais dentro do Estado ajudam e muito a organizar. Né? A gente viu lá na primeira reunião de familiares de mortos desaparecidos, tinha gente que nunca tinha participado de uma atividade, por morar no interior da Bahia, não tinha condições de participar dos grupos, e chegou lá porque tinha um apoio do Estado para que essas famílias viessem, né? E se encontrassem com outros familiares. Então, é lógico que isso é um ataque muito grande a essa luta, né? Mas a luta continua. A luta continua, e só para encerrar, também. Eu entreguei semana passada, sexta-feira, você deve ter recebido como familiar. Entreguei um relatório para os familiares. Não entreguei para o governo porque não tinha esse sentido. Mas nesse relatório, eu faço exatamente isso que você está dizendo. Eu dou o caminho das pedras. Eu indico o número de procedimentos, eu indico o que está acontecendo, qual é a fase de cada um deles. Obviamente que eu não acho que os familiares é que tem que ir atrás disso mais uma vez, né? Mas eles precisam ter a informação necessária para cobrar as providências de todos os outros órgãos. Não é realmente uma obrigação de um ou outro, mas foi com essa intenção. E aí, se você quiser, tiver interesse em divulgar, está à disposição. A gente vai divulgar. Pessoal, a gente vai encerrar. Tem perguntas? Não. Agora é só pedidos para você. Pedidos? Tá. Compartilhar, curtir. Cobertura da comissão de... 13A amanhã. 13A amanhã, chamar todo mundo para resistência, já que o pessoal está falando de resistência. E não sei se amanhã é defesa da educação. Enfim, o Jornalistas Livres vai fazer uma cobertura ampla sobre sobre as manifestações em todo o estado. Quem tiver coisa de outros estados pode mandar para a gente também. E eu quero ver se a Eugênia quer chamar ou se despedir aí do pessoal e tem mais alguma coisa a dizer. Que você queira falar que você não falou, de repente é o momento. Se faltou alguma coisa. Eu falei bastante, até demais. Eu quero agradecer vocês, jornalistas livres, que têm feito um trabalho imenso, especialmente aqui a Cecília, que está sempre acompanhando o trabalho, muito envolvida, e estou realmente feliz de estar aqui com vocês. E vamos seguir. Hoje nós estamos apoiando, né, o movimento Vozes do Silêncio, que tem um site, vozdosilencio.com, e a ideia é ter todo esse mês de agosto, que é o mês dedicado pela ONU às vítimas de desaparecimento forçado, como um mês de homenagem à memória dessas vítimas, né? A gente está tentando ver se cola a ideia de que as pessoas visitem os monumentos que tem nas suas cidades. Aqui em São Paulo fica no Parque do Ibirapuera, aos mortos e desaparecidos políticos. Coloquem flores em homenagem a essas pessoas. Eu acho que a gente tem que demonstrar que as pessoas se importam, né, com essas vítimas. E no dia 30 de agosto, o movimento está preparando um ato de vigília, às 18 horas. E não vai ser um ato de pronúncia de autoridades, nada. Vai ser um ato com o microfone aberto para quem conheceu pessoalmente vítimas de desaparecimento forçado, para contar como que era essa pessoa, do que ela gostava, porque o processo de enfrentamento do desaparecimento é o reaparecimento.
Então a gente tem que pôr a foto, a gente tem que falar, tem que É demonstrar memória. e deixar essa Exato. pessoa que eles tentaram silenciar, que essas pessoas que eles tentaram esconder estejam sempre presentes. Então, por isso, Obrigada. a todas obrigada. as vítimas, Obrigada por quem Presente. acompanhou a gente aqui, até aqui. Gente, a gente vai seguir, vamos no mês de agosto acompanhar o trabalho do Vozes do Silêncio. E é isso. Até mais. Até o dia 30 de agosto, então. Tchau.